Próxima questão aí. A formação de estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se formando íons cálcio 2+, e HCO3 aí, que é o bicarbonato. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo liberação de CO2 e a deposição do carbonato de cálcio, de acordo com a equação apresentada, ele da equação. Considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, a formação de iocarbonato será favorecida pelo. Então, ele quer saber o que é que vai favorecer a formação aqui do carbonato, certo? Então vamos ver aí. Diminuição da concentração de íons hidroxila no meio, aumento da pressão interna do ar no interior da caverna, diminuição da concentração de íons bicarbonato no meio, aumento da temperatura no interior da caverna, aumento da concentração de CO2 dissolvido. Essa questão aí ela está relacionada aí ao princípio de Le Chatelier, certo? O que é que vai dizer aí basicamente esse princípio? Ora, se eu tenho uma reação, tá? Vamos colocar aqui reagentes que geram produtos, certo? Se eu acrescento algo de um lado da reação, se eu acrescento algo do lado dos reagentes, a tendência é a reação andar no sentido dos produtos. Se eu acrescento algo do lado dos produtos, a tendência da reação é andar no sentido aí dos reagentes, tá? Isso quando eu acrescento, mas eu também posso retirar. Então, se eu retirar algo dos reagentes, a reação tende a ir para onde eu retirei, para compensar esse efeito, certo? Se eu retirar algo dos produtos, a tendência é a reação prosseguir aqui no sentido dos produtos. A gente pode imaginar isso como se fosse, deixa eu apagar isso aqui, como se reagentes e produtos, imaginem dois vasos ligados um ao outro, tá? Por uma tubulaçãozinha aqui, certo? Isso aqui é só para motivos de comparação. E esse vaso aqui indica os reagentes e esse vaso aqui indica os produtos, tá? E aí imagine que você tem aqui uma quantidade de água que está em equilíbrio aí nos dois vasos. E aqui eu tenho uma comunicação de modo que a água pode passar aí de um lado para o outro. Ora, se eu, em um momento, eu acrescento mais água aqui, qual é a tendência? Que essa água vai passar para lá até chegar a um novo equilíbrio, onde essa vai diminuir e essa vai aumentar. O mesmo raciocínio a gente utiliza aí nas reações químicas, ok? Além dessa retirada e acréscimo de reagentes e produtos, eu também posso ter o efeito da pressão, certo? Quando a gente está falando aí de efeito da pressão, a gente tem que ver onde a gente vai ter maior quantidade de volumes gasosos, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 2 mols de gases de um lado e 3 mols de gases do outro, e eu aumento a pressão, a tendência é a reação se deslocar no sentido de menor volume gasoso, certo? Então, aumentou a pressão, se desloca no sentido aí de menor volume gasoso, ok? Então, vamos analisar aí as alternativas. Então, na letra A ele diz aí, diminuição da concentração de íons hidroxila no meio. Então, vamos lá. Se eu diminuir a concentração de íons hidroxila, o que é que eu estou aumentando aí? Se eu diminuo os íons hidroxila, eu estou aumentando o pH do meio, certo? Então, se eu aumento aí o pH, vou botar
se eu aumento o pH, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um aumento na quantidade, na concentração de íons H+, certo? Esses íons H+, eles, por sua vez, eles vão estar reagindo aqui com o íon bicarbonato e formando ácido carbônico. Então, eles vão consumir esse íon bicarbonato. Então, é como se eu retirasse íons bicarbonato do meio. Então, se eu retiro, vamos lá, deixa eu apagar aqui lá na nossa comparaçãozinha. Se eu retiro algo aqui do meu reagente, ou seja, imagina que eu diminuo, fazendo uma comparação, é como se eu diminuísse alguma coisa aqui no reagente. Se eu diminuo algo no reagente, o que é que vai acontecer? Vou ter um deslocamento no sentido de onde houve essa diminuição. Só que eu quero favorecer é a formação do íon carbonato de cálcio. Eu quero favorecer que a reação vá nesse sentido e não no sentido contrário. Então, por isso, não pode ser aí a letra A. Letra B. Aumento da pressão do ar no interior da caverna. Onde é que eu tenho aí gás? Aqui eu tenho 1 mol de gás aqui pelo CO2 e aqui eu tenho 0, tá? Então, se eu aumentar a pressão, o sentido aqui vai ser deslocado para onde? Menor volume gasoso. Então, vai ser deslocado no sentido dos reagentes, onde eu tenho 0 aí de gás. Então, isso daqui não vai servir. Diminuição da concentração de um bicarbonato. Ora, se eu tirar bicarbonato, a reação vai para esse sentido para compensar essa retirada. Então, não vai me servir também. Aumento da temperatura no interior da caverna. Vamos analisar aqui, ó. Observem que a reação ela acontece com absorção de calor. Então, ela é uma reação endotérmica. Então, se a reação acontece com absorção de calor, então há uma necessidade de calor para que a reação aconteça, certo? Então, se eu forneço esse calor necessário para que a reação aconteça, então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aí essa reação sendo favorecida. Preciso de calor e forneci calor. Se fornecer calor, a reação, no sentido que ela está escrita, ela vai ser favorecida. Então, aí a letra D já é a correta. Mas vamos analisar a letra E. Aumento da concentração de CO2 dissolvido. Então, eu estou aumentando algo aqui, ó. É como se eu aumentasse o líquido aqui dentro. Se eu aumento aqui dentro, a tendência é ir para o outro lado. Então, não é o que eu quero. Essa daí também está errada. Então, a gente fica aí com a letra D.